que a gente permaneceria em um ambiente que não é benéfico, que não está gerando resultado? Seria imprudência e seria tolo. Empresários e empresárias precisam ter muita atenção durante a jornada do empreendedorismo. Algumas pedras podem desviar o caminho e podem fazer com que você nunca mais volte para a direção certa. Eu estou aqui com o Átila Lira, eu sou Daniel Brunet, esse é o Virando o Jogo e hoje nós estamos recebendo um grande empreendedor que tem mais de 30 anos de experiência, Francisco Ribeiro. Muito obrigado por estar conosco aqui hoje. É um prazer, irmão. É um prazer, muito honrado pelo convite. Tá? É um prazer estar aqui com você. Queria que você se apresentasse um pouco sobre o que você faz. Eu sei que são mais de 30 anos, né, nessa área, atuando. E depois a gente vai falar sobre os erros que a gente costuma ver que os empresários cometem e acabam impedindo que eles cheguem onde eles desejam. Né? Ok. Eu sou Francisco Ribeiro, pai do Matheus, da Manuela, do André e esposo da Michele, que inclusive está aqui me prestigiando. A minha ocupação, eu sou sócio fundador da Atual Cargas, estou no segmento de transporte aí há aproximadamente, como empresário, 30 anos. 30 anos. Né? E fazendo isso no transporte, comecei aos 14, então tenho 56, 42. Caramba. 42. Uau. Praticamente dentro do segmento. E como é que você começou com 14 anos? Seu pai era o dono da empresa e você começou a trabalhar? Não. Eu morei com os meus pais até os 12 anos, na verdade. Até os 12 anos, eu morei na roça. Área rural, mas literalmente roça. E a partir disso, dos 12, eu fui para a cidade, para o interior de Goiás, que na época era Goiás, depois que veio a fazer a emancipação para Tocantins, mas era Goiás. Morar com minha irmã e os próximos 2 anos fiquei morando ali com minha irmã, mas ela decidiu ir embora para uma outra cidade e eu decidi continuar na cidade e morar sozinho. Mas claro que nesse intervalo dos 2 anos, eu consegui um emprego. E o meu primeiro emprego foi numa transportadora e eu era cobrador. O cobrador, na época, é que você fazia a cobrança ali física. Não, o processo de cobrança não era ainda como é hoje, né, em boleto bancário e tal. Sim. Né? E eu tinha que ir em cada cliente fazer uma cobrança ali, né? Pegava aqueles documentos e fazia aquela cobrança física. E fiquei, então, nessa primeira empresa de 13 para 14 anos, que foi o meu primeiro emprego. Fiquei, então, até os 20 anos. E quando, aos 20 anos, decidi me aventurar em uma outra área, que decidi ser representante comercial. E eu fazia ali, representava 2 empresas no estado de Tocantins, interior do Pará, interior do Maranhão. Deixa eu só fazer uma pergunta. Você trabalhava com uma empresa que tinha uma frota de caminhões. Era uma transportadora. Uma transportadora. Isso. E aí o cliente contratava o serviço, aí essa empresa transportava o que ele quisesse e você era a pessoa que ia no cliente cobrar o pagamento. Cobrar o pagamento do frete. Exatamente. Então, o modelo que a gente chama, o transporte tem o frete CIF, o frete FOB. O frete CIF é pago pelo embarcador. O FOB é pelo destinatário. Então, o processo da empresa era todo voltado aos clientes frete FOB. Então, eram ali os clientes locais. E naquilo ali, sim, eu ia fazer o recebimento do frete. Chegando uma carga, por favor, paga aqui o boleto. Não, fazia a entrega era realizada depois de um período ali, uma semana. Fazia juntava todas aquelas entregas que tinham sido realizadas e eu ia fazer aquela cobrança. Entendi. Aí depois você passa para representante comercial em outra empresa. Em outra empresa. Fiquei um período de 1 ano, por volta de 1 ano, sendo representante comercial. Fui convidado
para assumir a gerência de uma transportadora. Olha aí. Então, aos 22 anos, assumi a gerência de uma transportadora no estado ali, né? Mas a transportadora decidiu encerrar as atividades no segmento de transporte. Era um grupo, tinha outras atividades, mas decidiu encerrar. Mas ela encerrou quebrando, decidiu quebrar a empresa, enfim. E isso me trouxe algumas dificuldades financeiras. Não paga, né? Eu fiquei sem o acerto e assumi algumas dívidas pela empresa porque eu tinha me comprometido com alguns fornecedores locais, né? Dado a minha palavra, embora muito jovem, mas eu já entendia o valor de uma palavra. E eu terminei assumindo o ônus disso, embora a dívida não fosse minha, era da empresa. Mas como eu tinha dado a palavra, eu terminei assumindo isso. Mas logo em seguida, eu recebi o convite de uma outra transportadora para assumir a gerência. E a proposta era que eu fizesse uma reestruturação na empresa para fazer uma expansão. No primeiro momento, abrir uma filial. Não conhecia São Paulo, decidi vir então a São Paulo para conhecer a estrutura da empresa. Não me agradei do que vi. Eu já trouxe comigo um convidado para assumir então a primeira filial, que seria o início da expansão daquela empresa. E no final ali de tudo, decidi que a empresa não valia a pena fazer a aposta naquilo, me dedicar. E a gente terminou então decidindo abrir a nossa primeira empresa. Caramba. Eu com esse amigo, 24. Aos 24 anos. 24 anos. Você já tinha 10 anos de experiência no mercado. Isso. Então decidi ali junto com esse amigo que foi... E de onde veio o dinheiro? Ah, essa história é linda, cara. Essa história é linda. Por quê? Quando eu saí daquela primeira empresa, aos 20 anos, como era de praxe naquela época, assim, cara, você pode mandar embora, porque eu preciso tirar o fundo de garantia. Eu, claro, fiz o meu pedido para o meu patrão na época e ele prontamente atendeu, claro, Legal. porque acredito que fiz além do combinado nos meus ali 6 anos, né, quase 7 anos ali de trabalho. E ele prontamente atendeu, fez ali a rescisão, me mandando embora para que eu tirasse ali todos os direitos, fundo de garantias e tudo mais. Mas no final, eu já tinha assumido então naquele período parte da área administrativa. Então, o processo de admissão e demissão era feito por mim. E eu que fiz a minha própria rescisão, claro, validado por ele. E fiz ali, preenchi um cheque que era o valor da rescisão. Ele olha para o cheque e fala assim, você pode fazer mais outro? Eu falei, sim, posso, mas está errado? Ele falou, não, faz mais outro. E eu fiz mais outro cheque no mesmo valor. Ele falou, olha, isso aqui é da sua rescisão e esse outro cheque aqui é um bônus, é um prêmio para você. Legal. É uma gratificação pelo teu trabalho, pela tua dedicação durante esses anos. E o que aconteceu com esse bônus? Eu comprei um Fusca. E a origem da primeira empresa aos 24 anos é que eu vendi todo o patrimônio que eu tinha. E o patrimônio que eu tinha era um Fusca, a geladeira e o fogão. Caramba. Então, vendi tudo aquilo, né? Levantei aquela grana, que era o que eu tinha. E então ali foi a origem da primeira empresa que eu abri. É uma empresa que existe até hoje. Essa empresa eu fiquei como sócio até final de 2001, quando eu saí da sociedade e abri a empresa que temos hoje, que é a Troll Cargas. E lá se vão 30 anos. 30 anos entre as duas empresas. Desde que você comprou o seu primeiro caminhão até o dia de hoje. Até o dia de hoje são o quê? Então, 1994 até hoje. Cara, tem 30 anos. Cara, tem Copa 30 do anos, Mundo. né? É. Então, E 1994. quantos caminhões a Atual Cargas tem hoje? Tem como medir dessa forma? O nosso modelo, a empresa é muito terceirizada. E o que nós fizemos para o projeto de expansão, nós decidimos expandir terceirizando o máximo possível. Então, hoje a gente tem por volta de 300 carretas. Né? Essas carretas elas são engatadas em cavalos de parceiros, que são pessoas jurídicas que ali têm
um parceiro agregado que tem 10 cavalos, 15, 20, 50 e por aí. Então, E quantos colaboradores? hoje, 1.200. Olha que legal. Colaboradores diretos, CLT, 1.200. Então, isso é para você entender o crescimento, né? De quem começou vendendo um Fusca, uma geladeira, aí para ter o primeiro caminhão, a primeira carreta, e hoje, 30 anos depois, são 1.200 1.200 funcionários diretos. E tem aí, Daniel, uma conta que a gente faz que é dos indiretos. Nós temos, em unidades, nós temos 132 unidades, entre elas 20 e poucas filiais próprias, e os demais são parceiros, unidades, e a gente denomina isso como agentes, que é uma espécie de franquia. Por que não é franquia? Porque a gente não cobra royalties e também não faz uma venda do direito daquilo. Do uso da marca. Então, quando a gente soma a quantidade total dessas unidades, são 132 unidades. Funcionários indiretos, por volta de 10 mil. Uau! Caramba! Né? Nós temos parceiros nossos que têm 200 e poucos funcionários. Então, quando a gente totaliza junta todo mundo, tudo todo isso, grupo, né, então a gente 10 mil indiretos com mais 1.200 diretos. Muito bom. Eu pedi para o Francisco contar um pouco da história dele para você entender o ramo, o que ele faz e para principalmente ter noção de que a gente está recebendo uma pessoa que começou do zero lá no interior do Brasil e prosperou na jornada do empreendedorismo. E eu vou tomar licença aqui e pegar uma metáfora usando o que você faz, né, que é o transporte, as carretas que atravessam as estradas do Brasil. A vida é como uma estrada, o empreendedorismo é também como uma estrada e nós somos uma dessas carretas que sai de um ponto e tem que chegar no outro. Muitas pessoas, infelizmente, param no meio do caminho para abastecer e nunca mais voltam, se desviam, acaba saindo da pista, sofrendo um acidente, e alguns conseguem ir até o final. Nesses 30 anos em que você trabalhou muito, cresceu e acompanhou muitas pessoas, queria que você falasse sobre esses desvios de rota que podem acabar com os empresários, que podem acabar com empresas, que podem até acabar com famílias. Daniel, podemos chamar de distração ou as distrações ao longo do caminho. E sim, vi isso acontecer com várias pessoas, aconteceu comigo. Quando a gente começa na trajetória ali inicial de um negócio, eu costumo dizer que, na verdade, a gente não tem inicialmente um grande plano. A gente começa por uma necessidade de sobrevivência. Eu quero levar o pão de cada dia para casa, né? Mas ao longo do caminho, a gente vai percebendo alguma coisa a respeito do propósito, do objetivo final. Então, se a gente considerar isso, né, exemplificando aí uma estrada e ao longo dessa trajetória, que é o importante, é o que vai gerar aprendizado, é o processo. Então, vamos chamar o caminho, a estrada de processo. Sim, eu vi que essas distrações, na verdade, a gente pode, não espiritualizando, mas dizendo que é o que o adversário usa para roubar. Eu concordo. A nossa esperança. Então, um grande projeto, o objetivo final da estrada é chegar no ponto final. Inteiro. Então, na grande ambição, o grande sonho. E para a gente alimentar essa esperança, essa vontade de continuar andando sem olhar, né, as distrações, é determinante o foco. Eu gosto muito de olhar o ponto final, o grande sonho, a ambição, focando, e aí, novamente, a Bíblia tem uma passagem muito legal em dizer assim, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Se a gente traz isso para o foco e trazendo para um negócio, isso tem tudo a ver. Porque quando a gente olha e percebe o que mais deixou empresários
pelo meio do caminho e que de repente saiu da rota, desviou o caminho a partir das distrações. Aí essa distração, a gente pode chamar de distração, por exemplo, a vaidade. Boa. Né? A vaidade. Boa. Então, de repente, a gente, quando começa um negócio, de alguma forma nós temos algumas carências emocionais a serem preenchidas. Sim. Por que não dizer assim? Uma necessidade de mostrar que venceu na vida. Óbvio. E ela é uma grande tentação. E essa grande tentação, que vem exatamente para causar talvez a maior distração, faz com que, de repente, a gente decide comprar antes da hora o carrão que a gente sonhou. Isso tem mais a ver com o homem, né? Verdade. Por que não o carrão que eu sempre sonhei? Isso, de alguma forma, não é com a intenção de ostentar, mas talvez é uma necessidade até emocional. De tapar um buraco, uma ferida, uma ausência emocional. Exatamente. Então, a gente vem. Uma distração que, no meu ponto de vista, é um dos maiores perigos, que é a vaidade. Vem o orgulho. E o orgulho, a gente pode dizer que é quando a gente tem a necessidade de aprender com alguém que sabe mais do que a gente e ignora aquilo. A gente nem sabe que aquilo é um orgulho, mas é um orgulho. Sim. É difícil o orgulhoso entender que ele é orgulhoso. Né? Não querer aprender é orgulho. Né? Eu e meus irmãos, a gente sempre falava isso quando era mais novo, assim, cara, o maluco não sabe que é maluco. Você tá dando mais de maluco. Exatamente. Então, Daniel, na esteira das distrações, sim, a gente tem a vaidade do cara que comprou o carrão, do cara que comprou a mansão. Não que não pode, que pode, mas na hora certa. A lancha, não seja a casa de praia. Certa, exatamente. Eu queria até falar com o Átila, porque o Átila também tem uma trajetória semelhante. Ele veio do zero e começou a trabalhar no ferro velho e depois se torna um exportador de sucata. É isso que ele está falando, da vaidade, do orgulho. Como é que você viu isso na sua trajetória e das pessoas que caminharam com você nessa estrada do empreendedorismo? Isso é muito forte, por quê? Porque a maioria fica pelo caminho. Poucos que têm esse nível de consciência que o Francisco... Eu mesmo, eu confesso que em algum momento da vida... a gente se distrai, né? Porque é do homem, é do ser humano. Sim, por quê? Porque a gente não tem o acompanhamento necessário. Eu também, meu pai, eu cresci numa família que eu não tive esse acompanhamento. E meu pai se perdeu várias vezes. Eu criei um trauma, né? Uma escassez diante de meu pai ter 5 quebras. Mas mesmo assim, quando você se estabiliza, vem aquilo, cara, será que é a hora de eu ter uma casa de praia? Será que é a hora de eu comprar um carro? Aí aquele carro, muitas prestações, daqui a pouco você... Tudo bem que tem um desfrute, mas o desfrute é o quê? É no momento e no tempo certo, porque eu tenho uma máxima, a empresa tem que ser mais forte do que o CPF. O pessoal fala, não, eu concordo, assim, no meu ponto de vista, o quê? A minha empresa, o caixa da minha empresa, ele tem que ser mais robusto do que o meu caixa. Porque é dali que sai o sustento, é dali que sai o investimento. Você tem que estar sempre o quê? Reinvestindo. Então, teve um momento que eu me perdi. Porque eu queria ter uma casa, eu queria viajar, eu queria ter uma casa de praia, os meus amigos já estavam num patamar maior, eu achava que era o momento. Mas eu vejo que o empresário acontece isso porque não tem o acompanhamento, não tem a instrução necessária. E como o Francisco falou, a vaidade é do homem. E muitos homens na Bíblia se perderam por causa de vaidade. Átila, o que você falou é muito poderoso. A gente pode chamar isso de uma chave. Olha só, quando a gente entende, leva um tempo para entender que o poder de um negócio, de uma empresa, está no caixa. Está no caixa. O poder de um negócio está no caixa. Mas leva um tempo, a gente vai cair ao longo, vai sair da estrada, da trajetória, alguma coisa vai desviar a tua atenção, vai se distrair, e talvez em relação a isso, o que a gente... Pela vaidade, alguma necessidade emocional, assim, comprei antes da hora. É verdade. E a partir daquilo, você paga um preço enorme. Leva, sim, um tempo para entender que o poder está no caixa. Quando a gente entende, quando o empresário entende isso, o que ele faz? Ele volta novamente o foco para o quê? Para o propósito, o objetivo.
E o objetivo é chegar lá inteiro como negócio. O objetivo é construir algo que seja relevante. Seja relevante para a família, que é o ponto inicial que ele começou o negócio. Ele começou por uma necessidade de sobrevivência, e que ali o ponto inicial é a família. Eu quero chegar inteiro. Eu quero que a minha família esteja bem. Mas depois a gente vai entendendo, o empresário vai entendendo que não tem a ver só com a família. Não tem a ver só com a necessidade financeira dele e da família. Tem a ver com um propósito de Deus, né, sobre um projeto, porque tem a ver com pessoas, tem a ver com famílias. Claro. E aí, de repente, você vai ao longo do tempo entendendo que aí você já tem 10 funcionários, 20 funcionários, 100 funcionários. Mas não é só o funcionário. São as famílias desses funcionários também dentro do processo. Isso aí. E aí começa a criar um senso de responsabilidade e algumas perguntas ali de questões existenciais. Cara, por que eu estou aqui mesmo? Por que aconteceu comigo? Verdade. Então, leva também um tempo para a gente entender o tamanho do propósito que Deus tem sobre você. Nessa trajetória, no caminho, no exemplo aí da estrada, da carreta, assim. E a gente vai entendendo que a responsabilidade é muito maior do que aquilo que a gente imaginava. Porque vai tendo uma clareza muito maior a respeito do futuro. A visão vai ampliando e isso vai ficando claro para você. O empreendedor entra na estrada só querendo sobreviver. Sim. E ele acaba entendendo que existe algo maior. Sim. É verdade. Nós falamos de 3 pedras no caminho, 3 pedras na estrada. Perdão, falamos de 2, eu quero a terceira. Falamos do orgulho e da vaidade. Existe um terceiro desvio que prejudica muitos empreendedores na sua visão? Existe. Para mim, existe a visão, novamente, sem querer espiritualizar. Mas visão, para mim, é um dom. Acredito muito nisso. E a gente tem que trabalhar para que esse dom esteja no seu mais alto nível de clareza. Ok. O grande problema que eu pelo menos enxergo, e porque isso aconteceu comigo, na medida que a gente vai caminhando, aprendendo, a visão vai se tornando mais clara. E quanto mais a gente caminha, quanto mais aprende, e a gente às vezes aprende, na grande maioria, com os problemas, com as dificuldades, com os fracassos, com as quedas, né? Isso vai te dando um crescimento de autoconhecimento, expansão de consciência, e você começa a perceber, então, que o teu alcance de visão aumentou. Ok. Então, se você via no sentido da estrada, se você enxergava 100 quilômetros à tua frente, de repente você começa a enxergar 200 quilômetros, 500 quilômetros, 1000 quilômetros. Na prática, do que você está falando? Está falando de expansão? Está falando de tratar melhor os seus funcionários? Está falando de enxergar mais na frente exatamente o quê? O teu potencial de crescimento. Onde você pode chegar? Onde você pode chegar. E aí é muito legal a gente entender, claro que não é tão romântico assim, assim, enxergar o fim, a gente fala isso. O que é legal? Quando a gente enxerga o fim. Como é que eu enxergo o meu fim? Como é que eu enxergo a minha trajetória final trazendo para os negócios? Então, estamos falando... Ok. Então, que tamanho de empresa eu quero? Visão de longo prazo. Isso. Onde eu quero alcançar? Hoje a nossa empresa está a nível Brasil. A gente fez uma expansão da empresa, né, nos últimos 14 anos. Nós, pela graça de Deus, conseguimos, sim, expandir a empresa a nível Brasil. Então, tem sim, o primeiro passo, um planejamento estratégico, mas antes do planejamento tem o quê? Uma visão. Vamos chamar o grande sonho? Sim. A grande ambição? Sim. E aí, a partir disso, tem a construção de tudo isso. Por quê? Porque entendeu lá no início, depois de alguns passos, o poder do caixa. É isso aí. O poder da empresa está no caixa. E aí, quando a gente entende ali o poder do foco com o poder do caixa, assim, então eu posso dar alguns passos mais ousados, né? Então, eu posso sim criar uma trajetória pensando em crescer, né?
e ser audacioso. Pensar um sonho grande. Sonhar um sonho Agora, grande. vamos lá, de forma prática. Quando eu olho para o meu caixa, para considerá-lo forte, o que eu tenho que ver dentro dele? 3 meses na frente, eu tenho o suficiente para pagar 6 meses de salário, 1 ano. O que é um caixa forte? Dependendo do segmento, sim. Pode ser 3 seja suficiente, mas de repente não. Pode ser 6 meses. E aí também conta o quão saudável você está, né? Qual é a tua margem de resultado final, né? A tua capacidade de crescer. Você tem aí também os teus riscos de inadimplência, qual é o teu índice e por aí vai. O poder de reação, e aí eu já passei por essa experiência, né? Que foi de uma quebra, mas quando eu quebrei, eu tinha 3 meses de caixa na empresa e não foi suficiente, porque o desafio foi muito maior que isso. Caramba. Né? Então, nem sempre ter 3 meses de garantia de caixa é garantia de que tu vai sobreviver o teu maior embate. Isso porque aí. pode ser uma crise de uma grande proporção. E aí, de repente, aquilo não vai ser suficiente. E o que eu costumo falar, e pode ser também, é o seguinte: o mercado muda. As coisas estão mudando muito rápido. Tem uma virada que você vai ter que fazer um investimento em equipamentos, que você vai ter que fazer uma obra estratégica, alguma coisa para você se adequar ao momento atual do mercado. Ou comprar ou desenvolver uma tecnologia, um sistema. Vocês que estão no ramo de transporte, é muito rápido as coisas, né? Aí você tem que ter... no seu caso aí que você falou, carreta, você tem que ter um programa bom, a tecnologia é cara, porque você tem um controle. Eu costumo falar que eu sempre olhei muito caixa. Eu também tive uma quebra, que eu entrei numa sociedade que não fui bem sucedido, e só não foi pior porque eu tinha um caixa. Eu tinha um caixa reserva, essas coisas todas. Então, eu sempre trabalho baseado que o meu ponto forte é você ter caixa, porque o caixa, ele te dá o quê? Ele te dá a autonomia para você tomar a decisão que você precisa tomar. E muitas das vezes você está imobilizado, você não está fazendo... Ontem mesmo eu estava fazendo uma conta, estava fazendo um direcionamento para daqui a 10 anos, a gente estava fazendo uma programação de vida e 2 negócios. E a importância de você saber quanto que você vai investir, o caixa que você tem hoje, o que você tem imobilizado, porque eu vejo hoje muitas empresas, mesmo que o negócio dela é imobilizado, mas ela não fazendo, olhando para o equilíbrio. Se você não olha para aqui, porque eu vejo aqui, ó, imobilizado e aqui caixa. Eu vejo muito imobilizado aqui e o caixa aqui. Não, mas o meu setor, eu falei, cara, imagina só, tem uma crise, acontece alguma coisa, você tem que demitir, você tem que fazer, os impostos mudam, acontece alguma coisa. Não, o cara comprou a casa de praia, o cara comprou o helicóptero, o cara comprou o avião, o cara comprou a supernave, que é o supercarro. Ele, ao longo do ano, eu vejo que as pessoas, hoje, né, as pessoas estão muito propensas a se distrair, um empreendedor. Por quê? Porque tem muitas vozes falando sobre empreender e essas pessoas não têm autoridade. Por quê? Porque não construíram nada, não tem estrada, não tem uma empresa, tem muita gente ensinando e não tem, tudo bem. Conhece a teoria. Estão na teoria. Mas eu posso falar o quê? Que tem professores, lógico, tem professores bons, mas não pode ter... tem muito professor para pouco aluno. Então, assim, é o que eu falo. É muito cacique para pouco índio. O pessoal falando de empreendedorismo, disso tudo. E a raiz é o quê? A raiz é o processo, é você fazer, é você se experimentar. Eu estou há 34 anos, estou desde 8 anos. Então, assim, eu vi o Brasil mudar, eu vi as coisas acontecerem. Então, e mesmo assim, não me sinto com a minha experiência. A gente está sempre se reinventando, sempre buscando. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como que você se atualiza? Você tem 56 anos, tem esse tempo todo de estrada. Você pegou o transporte numa fase e o transporte hoje está numa outra fase. Amazon, Mercado Livre, digital, e-commerce, invadindo tudo, inundando. Você vê nos Estados Unidos um monte de robô atuando nesse segmento, né? Nos centros de logística, distribuição, de logística. Você vê caminhão autônomo. Se falando, como que o Francisco se alimenta da atualização? O que você faz? Qual a dica que você dá
para o empreendedor que tá começando, para o empreendedor que está hoje ali no médio ali, como que ele tem que estar antenado? Como que você se alimenta dessas informações e de inovações? Muito, muito boa pergunta, Átila. Eu tive um grande desafio desde muito cedo, quando eu comecei a empresa. Eu não tive... eu não posso dizer oportunidade, porque eu tive, mas foi uma decisão minha. Eu não fiz faculdade. Vamos de Né? Então, eu venho de uma família que eu algumas vezes, digo que eu sou um improvável que Deus abençoe e que deu certo. Né? Pais analfabetos, morando na roça até os 12 anos. E quando eu, então, tenho a minha primeira empresa, eu comecei a entender que eu precisava direcionar essas pessoas, eu precisava dar direção. Hoje a gente tem a palavra destino, que é muito legal, se encaixa nisso, mas eu precisava dar destino para essas pessoas. E comecei a entender isso com mais... uma necessidade maior na segunda empresa. Porque, de repente, a gente começou ali com 5 funcionários, de repente tinha 10, 20, 30, 40... Né? E eu sou o estratégico da empresa, né? Como fundador. Hoje eu tenho mais de 2 sócios, né? Que esses sócios vieram a partir ali de 2006, 2009, né? Que é a Ana Lúcia, o Sérgio, que é esposo da Ana, o Edmilson, né? A Ana está comigo desde o início da empresa, né? Mas estando sendo estratégico de um negócio, tão logo a visão daquele negócio, do futuro, é sua. E aí é você que tem que dar a direção também disso. Você se fala assim, e aí, como é que eu vou resolver esse problema? E eu fiquei realmente nesse dilema inicial. Como eu direciono? Assim, cara, não fiz uma faculdade. Então eu preciso compensar, né, essa deficiência. E aí, a alternativa era o quê? Bons livros. Inclusive, tem um livro que foi... assim, uma grande virada, foi um livro que a Michelle me indicou, né? E aí, isso foi ali me dando, assim, insights ao mesmo tempo. A respeito de a nova liderança, alguma coisa. Era sobre liderança. Era sobre liderança. Uau. Eu brinco que eu nunca li livro de romance, porque eu já nasci romântico. Então, eu sempre li a partir da minha necessidade. Eu buscava um livro, conteúdo a partir da necessidade. Então, li muito a respeito, devorei muito livros em relação à liderança. E aí, quando eu entendi que era um caminho mais fácil, mais rápido, eu falei, cara, eu não tenho tempo de fazer uma faculdade para que eu possa trazer esse benefício para o que eu quero agora. Então, sim, foi livro, fui lendo. Então, cresci muito em relação a isso. E era engraçado que quando eu lia, aquilo não só me dava uma bagagem para que eu pudesse dar direção ou direções, mas também abria a minha mente, claro que esse é o grande benefício da leitura de um bom conteúdo. E, cara, me dava insights. Falei assim, posso levar a empresa para um outro patamar? De muitos livros que eu li, tem um muito legal, que foi um novo patamar em relação ao salto da empresa para a expansão, que é do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. Muito bom. Né? Então, em cada momento você vai encontrar um livro, um conteúdo que te coloca em um outro patamar. Então, Átila, li muito, continuo lendo. Nesse ano, eu acho que eu já li por volta aí de uns 5 ou 6 livros, né? Vou começar a ler agora o livro Antifrágil, que eu tinha muita vontade de ler. Então, ganhei esse livro, vou começar a ler agora. Então, isso traz uma bagagem legal. Claro que a gente precisa se atualizar também em relação ao que acontece no mercado, as tendências de mercado. Claro que a gente tem que estar atualizado nisso. Do contrário, a gente não conseguiria crescer e chegar onde nós estamos. Então, os últimos 14 anos foram, sim, os anos de grande crescimento da empresa, né? Então, eu busquei muito essa compensação e, às vezes, eu me questionava, cara,
quais serão as minhas dificuldades por não ter cursado uma faculdade, né? Mas eu penso que o fato de não ter tido me fez correr atrás. E a palavra fome, né? Quando a gente tem fome, né? A fome faz com que a gente se desafie, com que a gente rompa, vai romper os limites que foram colocados pra gente, que a gente se enxerga, porque é o que eu falo, a vontade tem que ser maior do que a capacidade. Sim. Quando a vontade é maior do que a capacidade... E aí tem algo muito bom em relação a isso, é porque você não se sente autossuficiente a partir disso, né? Você fica mais na dependência primeiro de Deus, e assim, Deus, me dá graça para que eu consiga fazer isso, que é fundamental, para que eu erre cada vez menos. Então a gente busca, sim, vai buscar mais muito conteúdo, bom. Busca conhecimento. Aí depois de os últimos 5 anos, a gente começou a ter acesso ao quê? Às mentorias, né? Isso facilitou muito, mas não era uma realidade. Inclusive, para mim, sei lá, 2010, 2012, 2015, eu não tinha acesso a isso. Era muito mais restrito, né, isso. Então, hoje está muito mais fácil. Mas você sabe que as mentorias, elas ainda alcançam, melhor dizendo, um público muito pequeno dos brasileiros. É uma minoria. Verdade. Eu sou do Rio, quando eu vou lá no Rio, eu converso com algumas pessoas, mentoria, mas o que é isso? Uma boa parte ignora isso. As mentorias são um ambiente onde tem pessoas que vão conversar, que vão transmitir know-how, conhecimento, para que você acelere ou a sua vida ou o seu negócio. Sim. Eu vou retomar a metáfora do caminhão, né? Você que chegou por agora, aliás... Não deixe de curtir esse episódio. Você está recebendo aqui uma mentoria. Você está recebendo aqui uma aula para você ajustar o seu negócio e crescer, tá? Então, inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito, não é inscrita. E faz o seguinte, tá gostando do episódio? Tá sendo bom para você? Coloca sim nos comentários que eu vou entender que você tá gostando da nossa conversa, tá? Qual é a metáfora que a gente está tratando aqui no episódio de hoje? Uma carreta, um caminhão que entra na estrada do empreendedorismo, na estrada da vida, precisa chegar até o final. Só que no meio do caminho tem uns desvios. Pode ser óleo na pista, pode ser uma pedra. E essas pedras, esses desvios, o Francisco falou que são a vaidade, a pessoa que quer comprar o carrão e a mansão antes da hora, o orgulho, quando acha que não precisa mais aprender, e a falta de visão. Ela não consegue enxergar a próxima fase, ela não consegue enxergar para onde ela está indo, e as mentorias ajudam muito a vencer esse problema, porque você começa a estar do lado de pessoas melhores do que você. A pergunta que eu tenho para dizer é o seguinte, quando uma carreta, um caminhão está na estrada, em determinado momento ele precisa parar. Talvez para abastecer, talvez para o motorista descansar, talvez para trocar o pneu, talvez para ver se tem algum problema mecânico. Ele para porque precisa cuidar de algumas áreas. Na sua opinião, com base nesses 30 anos de empreendedorismo e também como chefe de família, como marido, como pai, quando é necessário estacionar, quais são as áreas que nós temos que ter atenção e cuidar para poder seguir a nossa jornada bem? Primeiro é estacionar num lugar seguro. Muito então, bom. Dentro do nosso segmento, a gente tem ali todo um cuidado em relação à segurança do produto que está dentro da carreta, né? Então, tem as áreas que já são determinadas, pré-determinadas pela seguradora, onde a carreta pode parar, pode estacionar. Né? Então, só fazer um comentário aqui, ó. Você pode estar precisando de ajuda, mas você não pode parar em qualquer lugar. Você pegou isso? Isso aqui é incrível. Eu tô sofrendo, tá ruim para mim, eu tô precisando de ajuda. Ok, mas não é qualquer pessoa que vai te ajudar. Não é qualquer lugar que você vai encontrar a sombra que precisa. Inclusive, se parar no lugar não permitido pela companhia de seguro, se tiver um sinistro, como por exemplo um roubo, você vai ficar sem cobertura de seguro. Já era. Área não autorizada. E quando a gente deve parar? A necessidade de uma manutenção preventiva ou uma manutenção corretiva. Muito bom. Então, a gente pode trazer que a manutenção preventiva seja o conhecimento, o livro, a mentoria, né? A preventiva. E a corretiva, que aí é quando a carreta furou o pneu, ou a quebra de uma peça que precisa ser substituída. Então,
ali é um processo realmente de correção. Aí eu gosto de dizer, por que não ter um conselheiro ou um mentor ou alguém que seja, por exemplo, nós aprendemos sobre a disciplina, o gatilho de repreensão, alguém para te corrigir, para te repreender. Não, você precisa de correção, tem que corrigir a rota, você está saindo da rota, tem que realmente ter cuidado em relação às distrações. Então, esse cuidado que a gente precisa ter na trajetória é absolutamente que o objetivo final é que a carga chegue inteira dentro dessa carreta. Então, é rumo ao destino. A gente precisa ter esse cuidado em, sim, fazer e como parar, quando deve parar. Muito bom. Francisco, desculpa. Não, tem algo, Daniel, que eu gostaria de acrescentar entre essas distrações e que a trajetória nos ensina aí pela sabedoria, que é entender também que as crises, como nós falamos de caixa, de poder de caixa, né, que a gente também entende que as crises são cíclicas. Verdade. Né? E isso é uma revelação a partir da Bíblia. Tá? Quando a gente entende isso, a gente começa a se preparar melhor como negócio dentro dos desafios de um crescimento. Por que a necessidade de ter um caixa robusto? Nós temos tivemos uma boa experiência na pandemia. Na pandemia, a nossa empresa cresceu 72% nos 2 anos de pandemia. E só cresceu porque tinha poder de caixa. O cliente automaticamente dilatou o prazo de pagamento. O cliente que pagava com 21 dias começou, olha, cara, no meu plano de emergência aqui, eu preciso agora pagar com 30 dias. Quem pagava com 30, vou pagar com 60. E quem pagava com 60, eu só posso pagar com 90. Se a gente não tivesse uma saúde financeira muito boa, a gente teria deixado passar uma grande oportunidade de crescer. E crescemos porque a gente teve realmente condições de atender a necessidade do cliente, prospectando novos negócios ali e conseguindo atender no prazo conforme a necessidade do cliente. Mas tinha o quê? Saúde financeira. Mas aí, por que não pegou a gente de surpresa? Porque a gente já tinha entendimento, eu e meus sócios, nós tínhamos um entendimento que a gente precisava ser saudável, né, financeiramente e ter um bom caixa. Porque entendemos que pela primeira crise que passamos, que as crises são cíclicas. E é uma leitura que, a partir disso, ao longo da estrada, a gente pode trazer o exemplo do mapa. Como é que eu consigo fazer a leitura corretamente do mapa? Né? Antes do GPS, a gente ia muito pelo mapa. E no mapa a gente precisa entender um pouco da leitura do mapa, dos significados, seja de escalas, de pontos, de sinais, de norte, enfim. Né? Então, quando a gente começa a fazer a leitura da estrada na qual a gente está ali nessa trajetória, é muito importante e é fundamental para que a gente tenha êxito, né, na chegada final, no ponto final, que a gente consiga ao longo da trajetória, tendo capacidade de fazer a leitura ou as leituras. Porque se não de repente, sabe quando vem um insight, você não consegue colocar isso no papel porque você não consegue decifrar alguns símbolos. Sim. Então, ao longo de tudo isso, é fundamental que a gente tenha uma evolução. E sim, tem a ver, acredito, tem a ver em relação à expansão de consciência, a expansão de espiritualidade. Tudo isso tem a ver, tudo isso tem a ver. Porque, senão, do contrário, a gente vai fazer... Imagina uma longa caminhada, uma longa trajetória em uma estrada que, de repente, você vai... andar pelos teus próximos 10, 15, 20, 30, 50 anos. Uau. E você passou por muitas oportunidades, mas como não teve capacidade de fazer essa leitura, por falta de aprendizado, você deixou passar tantas oportunidades que, por exemplo, Eclesiastes é muito claro em relação a isso, assim como o tempo
a sorte é para todos. Tem uma versão que eu gosto muito que fala assim como o tempo há, as oportunidades são para todos. E aí, ao longo dessa estrada, teremos, com certeza, nos depararemos com muitas oportunidades, e são oportunidades que Deus proporcionou para nós, para que isso seja algo totalmente poderoso no cumprimento do propósito que Deus colocou para nós. Muito bom. Então, se é para falar de relevância, então vamos falar de relevância. Se é para falar que vai chegar grande, que seja grande, que seja o maior possível. Porque eu entendo que Deus coloca isso para nós, para dar autoridade à nossa voz, para que tenha potência naquilo que você vai falar. Que seja para os teus colaboradores, que seja para a família desses colaboradores, que seja do ponto de vista da mensagem que nós queremos passar para essas pessoas, que seja a partir da espiritualidade. Tudo que a gente vai transmitir, a gente precisa de autoridade. E a autoridade vem a partir da nossa relevância, isso é, dos resultados conquistados. Quando nós falamos, por exemplo, de mentoria, que algumas mentorias não têm autoridade, né? Por que ela não tem autoridade? Porque ela só tem a teoria. Quando a gente vai buscar os resultados dessa pessoa que está só na base da teoria, e a gente fala assim, mas não tem resultado. O cara nunca conseguiu conquistar algo, ele não tem autoridade sobre isso. Francisco. Então, ele não tem voz. Pessoas que não têm resultados têm prazo de validade. Muito porque não tem experiência, não tem resultados, então logo ela não tem autoridade para ensinar algo que ela não viveu, que não teve. São pessoas que falam bem, Sim. que sabem usar bem as redes sociais, mas quando você vai pegar ali a prova social, as pessoas falam, nossa, ele resolveu o meu problema, nossa, ele me indicou o caminho. Ou então você pega o faturamento da empresa, o resultado da empresa, essa pessoa não tem, né? É isso que você está falando. Isso. Ela se apresenta bem, mas ela não fez Isso. uma história Isso. que a garanta ter. Na trajetória, Aham. que resultados você teve? Exato. Essas pessoas que são as pessoas que têm que ser ouvidas. É isso que a gente chegou aqui. Fala, Átila. Sei que você gosta desse assunto. Francisco, eu te conheci no ambiente de mentoria. Né? Te conheci no ambiente de mentoria. Você nesse ambiente é muito relevante, não só pelos seus resultados, mas pelo propósito de servir, pela maturidade. Eu vou te falar aqui, eu vou te abrir algo aqui, que eu não conheço ninguém que serve tão bem quanto você. E quando eu falo isso, no primeiro dia da mentoria, eu fiquei chocado, fiquei assustado. Como que você... Eu falei, pô, esse cara quer alguma coisa, não me conhece, não tem nada para dar para ele, não tem... meus resultados, o contexto que eu cheguei, o meu nível de consciência. E eu vejo que o servir te coloca em grandes mesas, te coloca em grandes ambientes, quando você serve de coração, quando você é generoso, né? E eu vejo que a generosidade é algo que te acompanha. O quanto servir e ser generoso são importantes para o crescimento e para se manter. Pô, Átila, é poderoso isso. Porque eu fui impactado, tá? Eu fui impactado, a minha família foi impactada. As pessoas ficam... E todo mundo que passa pelo Mind, o que está na mentoria de empresários que a gente frequenta, que é do Thiago Brunet, que eu estou pelo 3º ano, o Francisco... 3º ou 4º ano, e você, organicamente, o Francisco chega, acolhe, dá direção, mostra. E o Thiago chegou a brincar esse dia que você ia montar Mentor Chico ou a Chicoria, que essa é a mentoria do Francisco. Átila, só depois de um tempo que a gente percebe os benefícios disso. Sempre esteve na minha essência servir, desde muito cedo. Eu percebi isso lá dos meus 10 anos, por aí. Eu
servindo os meus amigos, os meus parentes, enfim, eu era a pessoa mais convidada no meio dos amigos da minha família para ir visitá-los, né? Enfim, só hoje eu consigo entender, hoje com a maturidade que eu tenho, que o servir e a generosidade abriram grandes portas para mim. Não foi, a gente fala muito de intencionalidade, eu defendo muito a intencionalidade, mas nunca foi intencional, foi genuíno e está na minha essência. Mas hoje eu entendo as grandes portas que se abriram a partir do servir e da generosidade. Então, é algo que eu penso que a gente precisa praticar mais. E eu tenho me cobrado em praticar mais. Eu penso que eu preciso crescer mais ainda em relação a isso, mas eu vejo o quanto isso mudaria o nível, o patamar de algumas pessoas se entendessem o poder do servir e o poder da generosidade. Eu tenho algumas pessoas que eu olho e vejo assim como exemplos de generosidade, né? E falo assim, cara, eu quero crescer para chegar nesse nível, né? Mas é isso, eu colhi bons frutos do servir, da generosidade, mesmo não sendo uma intencionalidade, mas a gente pode entender que é a colheita da semeadura. Muito bom. Porque ela é inegável, não tem como não colher. Muito bom. Mas obrigado. E, Daniel, a minha última pergunta aqui é porque a gente falou de servir, de generosidade, e a gente falou também sobre o poder do ambiente, sobre o poder de você ser acompanhado, de você ter mentores que construíram e que são apontadores de destino. Os mentores, as pessoas, o propósito. E o Francisco é um cara determinante na mentoria, é um cara influente. Por quê? Porque o nível de consciência dele, de ele estar no ambiente, de ele estar com um mentor certo, de ele estar com alguém que aponta, que complementa, né? Porque o papel do mentor é o quê? É complementar, é acompanhar e direcionar. E o mentor de verdade, ele tem esse poder. Só que hoje a internet construiu muita gente que, como o Daniel falou, fala bem, tem um carro bom, tem a casa boa, tem a margarina por trás, tem a foto. Fica bem na foto. Fica bem na foto, mas não tem prova social, não tem um resultado. Você chega com os mentorados e a gente hoje, nós temos o privilégio de estar numa mentoria que tem muito resultado, né? Eu sou fruto, você também, a sua evolução, a evolução da sua família, sua esposa faz, brevemente a minha vai estar fazendo. Então, todo mundo está nesse ecossistema. Então, se você não tivesse colhido, se você não tivesse resultado, né, nessa mentoria, você não estava há 4 anos, ou há 3 anos, 4 anos, a sua esposa não estava, seu sócio não estava, a esposa do seu sócio. Tá? Então você traz pessoas, você é entusiasta porque você vê os resultados, né? Você mensura os seus resultados e quando você mensura os seus resultados, você, como é um homem de Deus, com uma visão de reino, você quer transbordar e você quer o quê? Propagar. Isso. E eu vejo que você só propaga, o ser humano só propaga algo que tem resultado, algo que mudou, algo que transformou. Qual a dica que você dá para quem quer buscar uma mentoria, para quem quer buscar um direcionamento de verdade? Olha, Átila, eu sou um entusiasta assim, das mentorias, dentro do critério que nós falamos, que seja uma mentoria com autoridade, isto é, baseado nos resultados que esse mentor tem para que ele possa dar direcionamento. Como você falou, estou há 3 anos na mentoria do Thiago e olha só, se não tivesse muitos benefícios, a gente não estaria há 3 anos renovando. Verdade. E quando a gente vai, e é um cuidado que a gente precisa ter, porque senão seria imprudência, por que a gente permaneceria em um ambiente que não é benéfico, que não está gerando resultado? Seria imprudência e seria tolo, né? Então, estou no 3º ano, animadíssimo com o 4º que vem por aí, que é o ano que vem. E sabe a prova de que é legal? É que a minha esposa está lá, né? No 3º ano, a Michele
ingressou na mentoria, né? Porque quando algo é bom, essa prova é o que tem dentro de casa. É a mudança que aconteceu, não só nos negócios, mas também dentro de casa. Então, ela é a prova social disso, familiar, né? Senão, ela não estaria na mentoria. E aí vem o outro lado, como negócio, né? Os meus sócios estão lá, o Sérgio e a Ana, e o meu sócio, que é o Edmilson, que já praticamente está decidido, meio que em posição nossa. A gente fez uma estratégia muito legal, vou abrir isso aqui. Nós decidimos que a empresa pagaria as mentorias, né, dos sócios. A do Might, né? Claro. Claro. Destiny Might. Essa atual Cargas paga, né, para os sócios. E aí, por que a gente entendeu isso? E eles entenderam isso? Pelos benefícios, né, que viram em mim, com certeza. Como a minha esposa aceitou ingressar porque viu o benefício. É isso, amor? Ela está confirmando. E, claro, os meus sócios. E aí, tem o Edmilson, que mora em Goiânia, e que já está tudo certo para que na renovação do próximo ano, minha renovação, da Michelle, do Sérgio, da Ana, venha o Edmilson. E assim, tá, mas por que a empresa gastaria, né, uma grana com uma mentoria que não é um custo tão baixo, a gente sabe disso, né? Por tudo que agrega, e sim, é mais do que merecido e justo, né? Mas é um alto investimento, você sabe disso, Átila. Sim, é um verdade. alto investimento. E aí, se você me perguntasse, tá, mas por que a empresa está investindo tanto nisso? Simples, pelo retorno. E o capital intelectual. Isso. Empresa investe pelo ROI, pelo retorno. Isso aí. Então, o retorno tem sido muito bom? Tem. E eu falei, cara, tem sido tão bom para mim que eu quero colocar isso a nível instituição. Então, Legal. vai lá. O que eu entendo das mentorias? Deveríamos ter mais mentorias, tá? Para um público talvez diferente, para o empresário que está nos primeiros passos. Imagina se eu tivesse tido acesso a um mentor. Eu sempre me pergunto isso. Meu Deus. Átila, seria muito diferente. Eu teria errado muito menos, ô Daniel, se eu tivesse tido acesso a um mentor sem dúvida. confiável. Mas assim, tinha, mas não era confiável. Tinha, mas não tinha resultado. Sim. Tinha, mas só era teoria. Era ainda, em algum tempo, a febre do coaching. Assim, pô, a gente olhava assim, isso é técnica, o cara não tem resultado nenhum. Então, hoje, se o empresário que está iniciando, ou que ele esteja já no nível 2 do seu negócio, com um faturamento já significativo, se ele tiver acesso a uma mentoria, que seja uma mentoria séria, que venha com uma esteira de resultados, né, na trajetória desse mentor, cara, ele vai talvez abreviar 10 anos em 3. Muito 10 bom. anos em 3. É isso aí. E isso para um negócio é muito significativo, né? Porque você faz muita melhor, faz dentro de um processo de expansão, de crescimento sólido, numa mentoria que, de repente, você consegue direcionar e dar uma direção em relação ao processo financeiro, à saúde financeira da empresa, à governança. Olhar coisas que você não está olhando. Sim, cara. Melhorar a visão estratégica dessa pessoa. Então, eu sou muito incentivador de que tenha mais mentorias e que alcance, cara, desde do primeiro nível 1, 2, 3 e tal, isso classificando por faturamento e ordem de grandeza desse negócio, mas todo empresário, sim, ele precisa de um mentor. Isso é bíblico. Na multidão de conselhos, a sabedoria. É isso aí, né? Perfeito. Bem, esse episódio aqui está chegando ao final e ele está cheio de dicas. Ainda assim, eu tenho que fazer a pergunta que a gente faz a todos os nossos convidados. Antes disso, quero pedir para você não se esquecer de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Quando você faz isso, são 2 cliques.
Você diz para o YouTube que gostou desse conteúdo e ele entrega para mais pessoas. Isso ajuda com que essa mensagem boa, essa mensagem que vai abrir os olhos de muitos empresários e empresárias, chegue a mais pessoas. E a pergunta final, Francisco, é a seguinte: qual conselho ou conselhos você pode dar para o empresário, para o empreendedor que precisa virar o jogo? Eu vou buscar, então, naquela trajetória da estrada. Boa. Né? Então, vamos lá. Bem, na minha experiência, eu seguramente posso dizer que a virada aconteceu quando eu entendi o poder do foco. Poder do foco. Primeiro ponto, poder do foco. Muito bom. E segundo, quando eu entendi que o poder de um negócio, de uma empresa está no caixa. Quando essa ficha cai, é impossível não dar certo. Agora, a grande pergunta é como estimular isso, Daniel? Mas eu finalizo, sim, dizendo que a grande virada de um negócio está exatamente em entender o foco para que você não se distraia absolutamente com nada. Muito bom, muito bom. E o segundo grande ponto é entender que o poder de um negócio está no caixa. Muito bom. Não Foco tem como e der. caixa. Foco e caixa, irmão. Foco bom. e caixa. Muito bom. Francisco, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo seu conhecimento, né? A voz aqui da experiência, compartilhando com a gente dicas preciosas para que você chegue ao final inteiro. Percorra a estrada do empreendedorismo e chegue ao final vitorioso. Muito obrigado, tá? Eu agradeço, é uma honra ter participado com vocês e desejo que Deus continue abençoando cada vez mais e que essas bênçãos se estendam às pessoas Amém. que assistirão ou estão Amém. assistindo. Muito obrigado. Deus abençoe, tá? Muito obrigado, Francisco. Foi uma aula. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado a vocês que estão aqui nos assistindo. E eu costumo falar que a gente precisa ter fé e coragem. E na sua trajetória você teve fé e coragem. Bastante, bastante. A gente vai se despedindo aqui, agradecendo pela sua audiência, pelo seu carinho. A gente volta quinta-feira que vem, 8 horas da manhã, com Virando o Jogo. Não se esqueça de outra coisa, pegar esse link e compartilhar com amigos e amigas, porque assim essa mensagem chega a mais pessoas. Até a próxima. Saúde e paz. Tchau. Paz.